Shalom, amados buscadores espirituais. Sejam bem-vindos a mais uma jornada cabalística através das páginas sagradas da Torá. Hoje, mergulhamos nas profundezas da Parashá Vaigás, explorando suas mensagens divinas sobre reconciliação, união e a busca pela unidade cósmica. Preparem-se para desvendar os segredos espirituais contidos nessa narrativa ancestral, pois estamos prestes a embarcar em uma jornada mística de compreensão cabalística. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar essa sabedoria divina com outros buscadores. Vamos começar! Na tradição cabalística, a Parashá Vaigás é vista como uma história de reconciliação e união entre os irmãos Yosef, José, e Yedudá, Judá, que representam a sabedoria e a realeza, respectivamente. A seguir, são apresentadas algumas das principais leituras cabalísticas sobre a Parashá Vaigás. Reconciliação dos irmãos. A Parashá Vaigás é vista como uma história de reconciliação e união entre os irmãos Yosef e Yedudá. Na tradição cabalística, essa união representa a união da sabedoria e da realeza, que são duas forças complementares e necessárias para a realização da vontade divina. Elevação espiritual. A história de Yosef na Parashá Vaigás é vista como uma história de elevação espiritual e de ganho de riqueza. Yosef, que representa a alma humana e a sabedoria, sobe em importância e riqueza através de sua fé e obediência a Deus. Unidade divina. A Parashá Vaigás é vista como uma história de unidade divina, que é alcançada através da união dos irmãos José e Judá. Na tradição cabalística, a unidade divina é vista como a realização da vontade de Deus na Terra. Mensagem divina. A Parashá Vaigás é vista como uma mensagem divina que revela a importância da união e da reconciliação entre os irmãos. Na tradição cabalística, a mensagem divina é vista como uma orientação para a vida espiritual e cabalística. Em resumo, na tradição cabalística, a Parashá Vaigás é vista como uma história de reconciliação e união entre os irmãos José e Judá, que representa a união da sabedoria e da realeza. A história é usada para ensinar sobre a importância da união, da elevação espiritual e da realização da vontade divina na Terra. Comentários rabínicos. Judá se aproximou dele. Gênesis 44, 18. Disse o rabino Ieda. O verbo ele se aproximou, Vaigás, implica uma abordagem para a batalha, como no versículo então Joabe e o povo que estava com ele se aproximaram para a batalha, 2 Samuel 10:13. Rabi Nehemia disse, o verbo ele se aproximou que implica uma aproximação para a conciliação, como no versículo então os filhos de Judá se aproximaram de Josué, Josué 14:6. Os sábios disseram, implica aproximar-se para orar, como no versículo aconteceu que, na hora da oferenda da noite, o profeta Elias se aproximou, 1 Reis, 18:36. Rabino Eleazar combinou todos esses pontos de vista. Judá abordou Josef para todos os três, dizendo, se for guerra, eu me aproximo para a guerra, se for conciliação, procuro conciliação, se for para pedir, aproximo-me para pedir. Midrash Rabbah. Mas, seu servo, nosso pai, 44, 24 e outros. 10 vezes José ouviu seus irmãos referirem-se a seu pai como teu servo e não protestou. Por causa disso, sua vida foi encurtada em 10 anos. José viveu 110 anos. Pirkei de Rabi Eliezer, capítulo 39. Deixe o seu servo permanecer no lugar do menino como escravo do meu senhor. Disse Judá a José, sou mais útil do que ele em todos os aspectos, em força, como guerreiro ou como servo. Rashi. Deus lida com o homem medida por medida, porque Judá vendeu José como escravo, ele agora foi compelido a se oferecer a José como escravo. Abarbanel. Ele gritou, ordene a todos os homens que me deixem. Assim, ninguém ficou com ele enquanto José se dava a conhecer aos seus irmãos. Rabino Ramá bar Rabino Hanina e Rabino Shimuel bar Nahamani discutiram isso. Rabino Ramá disse, Josef não agiu com prudência, pois se um deles o tivesse chutado, ele teria morrido no local. Rabino Shimuel disse, ele agiu correta e prudentemente. Ele conhecia a justiça de seus irmãos e raciocinou, Deus o livre. Meus irmãos não devem ser suspeitos de derramamento de sangue. Midrash Rabbah. Seus irmãos não puderam responder-lhe, pois ficaram aterrorizados diante dele.
Quando Rabi Elazar chegava a este versículo, ele chorava: se a repreensão da carne e do sangue é assim, quanto mais a repreensão do santo, bendito seja ele. Talmud, Hagiga 4b. Eis que seus olhos veem que é a minha boca que fala com você. Ele lhes mostrou que era circuncidado e que falava a língua sagrada. Rashi. O coração de Jacó desmaiou, porque ele não acreditou neles. Esse é o destino do mentiroso. Mesmo quando ele fala a verdade, ninguém acredita nele. A princípio, os filhos de Jacó mentiram ao pai quando molharam a túnica de José no sangue de um bode, e ele acreditou neles, mas então, quando lhe contaram a verdade, ele não acreditou. Avot de Rabi Natan, capítulo 30. Eles contaram a Jacó todas as palavras de José, e quando ele viu as carroças que José havia enviado para carregá-lo, o espírito de Jacó, seu pai, reviveu. José deu a seus irmãos um sinal para transmitir ao pai, que na época em que José se separou de Jacó, eles estavam estudando as leis de Eglarufa, a novilha decapitada, Deuteronômio 21. Assim, embora tenha sido Faraó quem enviou as carroças, o versículo diz, quando ele viu as carroças que José havia enviado, pois as carroças, a galota, das quais o versículo fala são uma referência ao Eglarufa. Rashi. Quando Jacó enviou José aos seus irmãos, ele o acompanhou no caminho. José disse: pai, volte, para que eu não seja punido por incomodá-lo. Jacó lhe disse: meu filho, neste mesmo assunto meus descendentes cometeram um erro, quando não arranjarem uma escolta adequada para um viajante e ele for morto, e eles terão que trazer um eglarufa e proclamar: nossa mão fez isso. Não derrame esse sangue. Talmud de Jerusalém. O princípio por trás da lei de Eglarufa é que uma pessoa é responsável também pelo que ocorre fora do seu domínio, fora das áreas onde ela tem total controle. Quando um viajante assassinado é encontrado no campo, os anciãos da cidade mais próxima devem ir até lá e trazer o Eglarufa para expiar o crime, embora tenha ocorrido fora de sua jurisdição, pois era, no entanto, sua responsabilidade enviar o viajante com provisões e proteção adequadas. Este é o significado mais profundo da mensagem que José enviou a Jacó. Pai, ele estava dizendo, não esqueci a lei de Eglarufa. Fui exilado do ambiente sagrado do seu lar, mas não permiti que minha alma viajasse para a terra de ninguém espiritual do Egito sem provisão. Não o abandonei à morte espiritual com a justificativa de que isto está fora do meu elemento, não tenho como lidar com isso. Após 22 anos de escravidão, prisão e poder político na sociedade mais depravada da face da terra, sou o mesmo José que saiu de sua casa no dia em que estudamos as leis de Eglarufa. Esta foi a mensagem que reviveu o espírito de Jacó, seu pai. O Rebbe de Lubavitch. Israel viajou com tudo o que tinha e chegou a Beer-sheva. Por que ele foi para lá? Disse o rabino Nahaman. Ele foi cortar os cedros que seu avô Abraão havia plantado em Beer-sheva. Esses cedros foram então levados quando os filhos de Israel deixaram o Egito e foram usados para a construção do santuário no deserto. Midrash Rabbah. Durante todos os anos que os filhos de Israel estiveram no Egito, os cedros de Jacó serviram como um elo para o seu passado e uma promessa para o seu futuro. Esta não é a sua casa, disseram as árvores em crescimento. Você, como nós, vem de um lugar mais elevado e sagrado. E em breve vocês deixarão esta terra depravada, para serem reivindicados por Deus como seu povo. Você então nos arrancará desta terra estrangeira e nos levará triunfantemente ao Sinai, onde construirá de nós uma morada para a presença divina em seu meio. O Rebbe de Lubavitch. Descerei contigo ao Egito, e certamente também te ressuscitarei. Venha e veja quão amado é Israel aos olhos de Deus. Em todos os lugares para onde foram exilados, a presença divina os acompanhou. Foram exilados para o Egito, e a presença divina estava com eles. Eles foram exilados para a Babilônia, e a presença divina estava com eles, e quando forem redimidos no futuro, a presença divina estará com eles. Talmud, Megillah 29. Esta foi a mensagem que reviveu o espírito de Jacó, seu pai. O Rebbe de Lubavitch. Todas as almas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70, 46 2.27. Mas se você contá-los, encontrará apenas 69. O 70º é Yocheved, filha de Levi, que nasceu entre os muros da fronteira quando eles entraram no Egito. Talmud, Bava Batra 123.
Quando chegaram à fronteira do Egito, somaram 66, junto com José e seus 2 filhos, eles tinham um a menos de 70. O que Deus fez? Ele fez a contagem com eles, em cumprimento do que está escrito: descerei convosco ao Egito. Pirkei de Rabi Eliezer, capítulo 39. Ele enviou Judá adiante dele a José, para mostrar-lhe o caminho a Gósen. A palavra leorot, mostrar o caminho, também significa ensinar. Jacó enviou Judá para preparar um Beit Midrashi, casa de estudo, para ele ali, onde ele ensinaria a Torá e onde os filhos de Jacó leriam a Torá. Midrashi Rabba, Rashi. Mas José aproveitou sua carruagem e subiu ao encontro de Israel, seu pai, e ele caiu sobre o seu pescoço, e chorou sobre o seu pescoço. Mas Jacó não abraçou José e não o beijou. Nossos sábios nos dizem que ele estava lendo o Shema. Rashi. Por que Jacó escolheu aquele momento específico para ler o Shema? Porque Jacó sabia que nunca em sua vida seu amor seria despertado como naquele momento, o momento do reencontro com seu filho mais querido, após 22 anos de angústia e perda. Então ele escolheu utilizar esta tremenda fonte de emoção para servir ao seu Criador, canalizando-a para alimentar seu amor por Deus. Os mestres chassídicos. Og, o rei de Bazã, estava lá. Disseram-lhe então: não disseste que Abraão é uma mula estéril que não pode gerar filhos? Aqui está seu neto com 70 descendentes. Disse Og: este é o próprio Abraão. Ele pensou que Jacó era Abraão, já que o rosto de Jacó era idêntico ao de Abraão. Faraó começou assim a fazer perguntas a Jacó, dizendo-lhe: quantos são os anos da tua vida? Midrash Rabba. Jacó disse ao Faraó: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos, poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais. A maioria de nós está satisfeita com aspirações razoáveis, desenvolver a mente, sobreviver, viver em paz com os vizinhos. Mas existem aqueles indivíduos especiais que não obtêm satisfação com as realizações pessoais. Pois é a perfeição total e universal que eles procuram. Enquanto habitarem um mundo onde o mal e a carência ainda existem, eles se percebem como deficientes e carentes. Tal homem era Jacó. Dos 3 pais fundadores da nação judaica, apenas os nomes de Jacó e Israel, são sinônimos de povo judeu, pois Jacó não viveu a vida de um indivíduo. Sua vida e ações terrenas foram apenas o início da missão de Israel no século 35 para aperfeiçoar a criação de Deus. Assim, Jacó, embora já tivesse ultrapassado a expectativa de vida humana divinamente ordenada de 120 anos, descreve seus 130 anos repletos de realizações como poucos e ruins. Embora formidáveis em número, carecem de conteúdo, pois seus esforços ainda aguardam realização. Eles não atingiram os dias da vida de meus pais, disse Jacó. Meu avô Abraão envelheceu. Ele veio com seus dias. No final de sua vida seus dias estavam cheios, maduros com os frutos de seu trabalho. Isaque também viveu uma vida plena, a vida de uma oferta perfeita. Mas, ao contrário dos meus pais, que encerraram um ciclo de conquistas nas suas vidas físicas, a minha é apenas um capítulo inicial de um processo que abrange a história. O Rebbe de Lubavitch. Mas Jacó abençoou Faraó. Ele o abençoou para que o Nilo nascesse a seus pés e regasse a terra. Assim a fome terminou depois de 2 anos, em vez de 7. Midrash Tanshuma, Rashi. José disse ao povo: eis que hoje comprei vocês e a sua terra para Faraó. Aqui está a semente para você, e você semeará a terra. Até Jacó descer ao Egito, houve fome na terra. Depois que Jacó veio, o que está escrito? Aqui está a semente para você, e você semeará a terra. Tosefta, Sotá 10. Israel habitou na terra do Egito, no país de Gósen. Eles tomaram posse dela. A palavra hebraica Vaiashazu, eles tomaram posse dela, significa literalmente eles apoderaram-se dela, mas também pode ser traduzida como eles foram dominados por ela. Ambas as interpretações são citadas pelos nossos sábios. Rashi traduz Vaiashazu como relacionado à palavra rusa, propriedade de terra, e propriedade. O Midrash interpreta isso como implicando que a terra os segurou e os agarrou. Como um homem que é segurado com força. Esta dualidade define a atitude do judeu em relação ao galut, exílio.
Por um lado, sabemos que não importa quão hospitaleiro seja o nosso país anfitrião, e não importa o quanto possamos florescer material e espiritualmente em solo estrangeiro, Galuta é uma prisão na medida em que ofusca a nossa visão espiritual, dificulta a nossa missão nacional e compromete nossa conexão com Deus. Pois somente como uma nação que habita em nossa terra com o templo sagrado como a morada divina em nosso meio podemos perceber a presença divina no mundo, realizar plenamente nosso papel como uma luz para as nações e implementar plenamente todas as mitzvot de Torá, a força vital do nosso relacionamento com Deus. Mas também sabemos que estamos em Galut por um propósito. Sabemos que nos dispersamos pelo mundo para alcançar e influenciar toda a humanidade. Sabemos que é somente através das peregrinações e tribulações de Galut que acessamos e resgatamos as centelhas de santidade, os pontinhos do potencial divino que estão espalhados nos cantos mais abandonados do globo. Portanto, Galut é uma chus em ambos os sentidos da palavra, uma retenção a ser desenvolvida e uma retenção da qual devemos procurar perpetuamente escapar. Na verdade, só pode ser um se for também o outro. Se considerarmos a Galut apenas como uma prisão, não conseguiremos utilizar adequadamente as tremendas oportunidades que ela oferece. Mas se nos sentirmos confortáveis neste ambiente estranho, corremos o risco de nos tornarmos parte dele, e se nos tornarmos parte da realidade Galut, Deus nos livre, não teremos mais sucesso em nossos esforços para desenvolvê-la e elevá-la do que a pessoa que tenta se elevar puxando para cima os cabelos de sua própria cabeça. O Rebbe de Lubavitch. Chegamos ao final desta jornada espiritual na Parashá Vaigás. Ao explorar as interpretações cabalísticas sobre reconciliação, união e a busca pela unidade divina, esperamos que tenham encontrado insights profundos para enriquecer suas vidas espirituais. Lembrem-se de que a sabedoria contida nessas histórias ancestrais vai além do tempo e continua a iluminar nossos caminhos hoje. Se você apreciou esse mergulho nas tradições cabalísticas, deixe seu feedback nos comentários, compartilhe com outros buscadores e não se esqueça de se inscrever para mais jornadas espirituais em nosso canal. Que a luz divina continue a guiá-los em suas jornadas. Shalom e até a próxima!